Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, dia 29 de dezembro de 2025, finalizando o ano, e hoje é uma data muito importante. Eu vim falar um pouco mais para vocês sobre a importância de revisar o ano de 2025 e encerrar esse ano, né? Para depois a gente ver o que a gente quer criar, o que a gente quer manifestar no ano de 2026. É muito importante a gente ter essa clareza, esse entendimento, essa consciência, porque senão a gente acaba emendando um ano no outro com os mesmos pensamentos, com um jeito antigo de olhar para as coisas, de uma maneira que precisa ficar para trás, né? Que a gente precisa desapegar para poder entrar nesse ano de 2026, que depois eu vou trazer alguns itens, algumas características principais que eu venho percebendo desde setembro, que foi quando iniciou o ano novo cabalístico, né? Então essa frequência ela já está iniciando, ela já iniciou, né? Então a gente já consegue perceber algumas mudanças. Mas primeiro eu quero falar do ano de 2025. Eu estava me lembrando, no começo do ano de 2025, os acontecimentos, né? Eu gosto de anotar algumas coisas, justamente para quando chega esse fim de ano, a gente tem algum parâmetro, assim, para ver, né? O quanto a gente caminhou, o que a gente conseguiu mudar, o que a gente não queria olhar, mas teve que olhar com uma certa resistência, mas que precisava passar por alguma situação. Então é muito importante. E esse ano de 2025 eu resumo numa palavra, que é desapego. Então, desde o começo do ano eu venho revisando, né? Pelos meses mesmo, né? Tudo que eu vivi, todas as experiências que eu passei. Foi um ano bem intenso. Então, o que me trouxe de conclusão para esse fim de ano é o desapego, né? E o desapego do quê, né? Desapego do jeito antigo de se pensar, desapego de uma personalidade ou de várias personalidades sua, que precisa mudar de frequência para poder estar numa nova toada, num novo tom em 2026. Então, se a gente pegar as áreas da vida, por exemplo, trabalho e família, digamos assim, né? A gente já tem bastante elementos para trabalhar nessa parte, né? Contando também com a conexão com a espiritualidade, com a nossa essência, né? Então, eu vejo que são três pontos importantes, né? Família, espiritualidade, a conexão com a sua essência, com você mesmo e com o seu trabalho, né? Então, esse ano, eu vejo que foi um ano de muitos aprendizados e desapegos por conta da família, né? De vivências da família, com o desencarne da minha mãe. E nisso a gente é convidado a desapegar de muitos padrões familiares, né? Muitos jeitos de se pensar, muitas crenças limitantes que no decorrer desse ano eu pude perceber, né? Que eu estava vivendo, que eu estava resistindo e que eu precisava alterar. Então, no âmbito da família, teve muito processo de desapego mesmo, assim, com questões mentais, questões emocionais, é, questões de segurança, né, de se sentir segura, né, nessa nova fase que vai se iniciar. Então, é um processo doloroso mesmo, né, na alma, que você sente dor mesmo, né, dores emocionais, porque a vida está te convidando a desapegar, a não pensar e agir de um jeito que você fazia antes, né? Alguma personalidade sua morre também com esses convites a desapego, a mortes, né? Que a gente vivenciou na família.
uma outra questão é com relação ao trabalho, né? Então, a gente tem uma tônica no trabalho, e o que vai ser nos pedido, assim, vai ser uma maneira da gente ter mais personalidade no nosso trabalho, muito mais coração, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa se desapegar dos medos, né? Medos de ficar sem recurso, medo de não ter cliente, medo do trabalho não desenrolar, né? Então, a gente vai precisar remoldar a nossa forma de vivenciar, remoldar a nossa rotina, né? Como estava antes, e agora a gente precisa remoldar a nossa rotina de acordo com aqueles valores e aquele conteúdo e aquela sabedoria que a gente tem lá no nosso fundo, lá no nosso interior, e a gente transformar isso em alguma coisa para poder levar para o mundo. Então, para que a gente possa chegar nesse ponto de pegar o nosso conhecimento e entregar, a gente precisa valorizar, primeiro, o que a gente viveu em 2025, dar valor, ver que isso é um conteúdo que pode ajudar outras pessoas, que podem encaminhar outras pessoas, né, para uma direção melhor. E a gente precisa melhorar a nossa autoconfiança, né, o nosso autoamor, para que a gente se empodere de si mesmo, né, para poder dar esse passo a mais, né? Então, muitas vezes a gente precisa se afastar um pouco da sociedade, se afastar um pouco de alguns compromissos com algumas pessoas, com algumas pessoas do nosso convívio, não porque a gente não goste ou não queira mais conviver, mas é porque a gente precisa se encontrar, a gente precisa se reconectar com a gente mesmo, sem nenhum tipo de interferência de opinião, né? Seja com pessoas da família, com familiares, com grupos, com amigos, até com pessoas do trabalho. Então, é importante a gente dar essa recolhida para sentir mesmo quais são os passos que eu quero dar em 2026. Mas primeiro a gente precisa tomar posse, né, de quem a gente é, de quem a gente se tornou, do quanto a gente vivenciou para poder estar mais vivo e mais inteiro em 2026. Com relação à conexão, espiritualidade, a gente vai ser chamado, né, a, a cada vez mais colocar em prática no nosso dia a dia o que a gente já sabe, né? A gente faz vários cursos, a gente estuda muitas coisas e a gente já está pronto, né, para poder chegar no ano que vem e simplesmente conectar com essa fagulha divina que já está dentro de nós. Então, o convite é que a gente se desapegue em 2025 das projeções e das soluções que venham do externo, esperando respostas do externo, né, de pessoas, para que a gente encontre essas respostas dentro da gente, né? Então é muito importante. Eu estou num momento assim, esse fim de ano de bastante recolhimento, fazendo bastante movimento com o corpo, muitas caminhadas. Eu estou até compartilhando no meu Instagram um processo de 21 dias, caminhando 10 quilômetros por dia para movimentar algumas coisas na minha vida. Então, é um processo assim de recolhimento mesmo e de escrita, né? Da gente encontrar esses conteúdos, essa sabedoria, esse valor interno mesmo, para que em 2026 a gente possa estar bem inteiro mesmo, né? Então, hoje eu quero, para encerrar essa parte dos encerramentos de 2025, eu quero convidar vocês a escrever uma carta de encerramento do ano, de finalização. Então, é um convite
para vocês escreverem essa carta, fazendo uma revisão de todo o ano, de tudo que vocês vivenciaram, que vocês aprenderam, é, se apoderar mesmo de tudo isso, né? Em gratidão, agradecimento, tomando consciência de tudo isso. E essa carta, ela pode ser lida em voz alta para você ouvir. É importante a gente escrever e ler para a gente mesmo, ouvindo, para que a gente possa realmente dar esse ponto final. 2025 finalizou, né, um contexto de encerramentos por ser um ano 9, né? Se você somar 2025, dá um ano 9, que na numerologia é um ano de encerramento. Então, vejam os encerramentos que vocês fizeram na vida de vocês e tomem nota disso e verbalizem para vocês mesmos, né? Que eu encerro esse período, eu encerro essa fase da minha vida. E eu sugiro que vocês, num processo assim de muito respeito por tudo que vocês viveram, né? De maneira com gratidão, com oração, né? Vocês queimem essa carta para que ela possa simplesmente ir para o eterno mesmo, né? Então, escolham um pratinho ali, acendam uma vela em gratidão a tudo aquilo. Podem ler essa carta e queimar, tá? Isso vai ser muito bacana. E o que vai nos esperar para 2026, né? 2026 eu já sinto que tem a ver com uma nova frequência, uma frequência onde a gente vai ser convidado a estar muito mais conectado com o nosso interior, com os nossos valores, com quem a gente realmente é, com as nossas criações, a nossa criatividade e com o que a gente quer criar de novo para a nossa vida, a nossa nova realidade, a gente se empoderar desse poder de criar a nossa realidade, né? Da gente sair dessa postura de vítima que todos nós entramos, né? E a gente se colocar numa postura de co-criadores, né? De entender que existe uma energia, um Deus maior que conduz a vida de todos nós, né? Isso é fato. Mas que a gente, entrando em sintonia com essa religiosidade, com essa espiritualidade, dentro da gente, né? A partir do nosso coração, da nossa conexão interior, né? Vai nos pedir muitos recomeços, né? Muitas novidades. Então, a gente vai ter algumas datas específicas no começo do ano. Então, o ano novo cabalístico já começou em setembro, junto com a primavera. Então, já está trazendo uma tônica nesses últimos 3 meses de uma vibração diferente se apresentando, né? Uma vibração onde já está pedindo mais desapego, mais dissolução de velhas estruturas, principalmente mentais e emocionais, né? E aí, a virada do ano, do dia 31 de dezembro, já vai trazer uma outra tônica, né? O ano realmente vai começar, 2026. No dia 26 de fevereiro, pela astrologia, o planeta Netuno, que fala de espiritualidade, de conexão com Deus, né, de você vivenciar mesmo essa espiritualidade, vai fazer uma conjunção, que é como se tivesse alguém do meu lado aqui conversando mais de perto com Saturno, que é o planeta que traz responsabilidade, traz aquele senso de necessidade de rotina. As estruturas físicas, né, são bem Saturno, né? Estrutura de casa, estrutura de carro, é bem Saturno mesmo. E estruturas mentais, né? A nossa estrutura interna. Então, quando eles se encontram, e eles vão se encontrar no grau 0 de Áries, mas antes eles vão passar no grau 29, que é um grau de muita dissolução, né? De assim, pontos finais mesmo. Então, vai quebrar muitas estruturas nossas,
e a gente querendo ou não. Então, é bom a gente é, se auto-observar cada vez mais no que a gente quer mudar na nossa vida, nas áreas da vida, e qual é o velho que precisa ficar para trás junto com 2025, e o que realmente vai iniciar, vai nos pedir um novo, né, com essa conjunção aí em 26 de fevereiro, para que em março, dia 20 de março, que começa o ano novo astrológico, que é o Sol em Áries, aí sim vai ser aquele início mesmo de uma nova fase, um novo início de muitas coisas, né? Mas para que o novo inicie, o antigo precisa vir abaixo, né? Então, vai ser muito visível os processos de Netuno, né? Então, o que que Netuno ele nos fala, né? Ele vai cair muitos véus, muitas pessoas que se colocam no lugar de gurus, né? De pessoas bem espiritualizadas, vão cair as máscaras dessas pessoas e vai ser pedido cada vez mais para as pessoas buscarem a espiritualidade de uma maneira mais individual. Por quê? Porque vai ser pedido para a gente tomar posse da nossa conexão com Deus, que a gente já tem, né? Então é muito interessante, porque vai ser um pedido assim muito escancarado, muito assim, não vai ter como escapar disso. E se a gente não faz isso com consciência, fazendo esse passo mesmo, a gente vai entrar num sofrimento e numa dor interna mesmo, aonde vai ser no rolo compressor mesmo, assim, não vai ter escapatória, né? Porque a gente vai ter que tomar posse de quem a gente é, né? E para isso a gente precisa se conectar com muitos pontos na nossa espiritualidade, na nossa conexão, que fazem com que a gente se firme nisso, né? Então é bem importante a gente ter essa clareza de que 2026 vai pedir muito para a gente tomar posse do nosso autoconhecimento, da nossa espiritualidade de uma maneira bem individual mesmo. Então, eu estou trazendo essa conversa aqui para falar justamente que início do ano eu vou trazer uma aula para explicar e mostrar para vocês como que eu vivenciei nesses últimos 9 anos o autoconhecimento na prática, né? Que é, a vida vai levando você por algumas vivências para você vivenciar o autoconhecimento e a gente adquire algumas ferramentas, alguns conhecimentos que a gente compila, né? Eu compilei numa aula para apresentar para vocês e para apresentar também o meu novo trabalho. Então, esse é um convite também para que vocês possam, no dia 13 de janeiro, é uma terça-feira à noite, eu vou fazer é uma vivência que eu vou trazer toda a minha história, como que eu cheguei nessa maneira de autoconhecimento na prática, porque se a gente estuda um monte de coisa, lê um monte de livro e não coloca nada em prática, a gente fica rodando e não sai do lugar. Então, é melhor a gente aprender coisas pontuais e colocar em prática no dia a dia do que a gente saber um monte de coisa, fazer um monte de curso e não colocar nada em prática e ficar dependendo de um guru lá fora que não vai trazer resposta para nada, porque a alma vai nos convidar para tomar o nosso lugar no mundo. Essa é a questão de 2026. Tome o seu lugar no mundo, né? E só quem pode tomar o lugar no mundo é cada um de nós, né? Então a gente não pode depender do externo para a coisa acontecer. A gente tem que fazer isso por conta própria. Então, aqui embaixo nos comentários eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp, aonde vocês vão receber o link da aula no Zoom no dia 13. É uma aula gratuita. Tem algumas orientações ali no meu Instagram. E aí é bem bacana. Eu fico bem feliz se vocês puderem participar. Vai ter algumas práticas. Eu vou trazer
alguma forma de algum exercício para vocês já colocarem em prática essa questão do autoconhecimento na prática. E aí eu vou apresentar o meu trabalho aí, de um processo mais longo, para quem quiser se inscrever, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e vamos seguindo adiante aí com mais vídeos nessa plataforma, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.